Rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o Hernani, porque, enfim, mais um nome que entra em pauta no Atlético, mais um nome que as conversas, elas vão naturalmente se desenvolver, e a gente tem o Hernani aqui como mais um nome desse, mais um nome desse ousado mercado da bola, ou pelo menos ousado início de mercado da bola do Clube Atlético Paranaense, algumas situações acontecendo, algumas conversas acontecendo, enfim. Um nome que talvez o torcedor do Atlético, assim, se a gente for listar, sei lá, 10 jogadores que o torcedor do Atlético estaria de volta, que já passaram pelo clube, eu tenho certeza que o Hernani estaria num top 5, num top 6. Já vem de muitas temporadas o torcedor do Atlético batendo na tecla do Hernani. Ah, mas e o Hernani, o Hernani, o Hernani? Faz sentido trazer de volta? Não faz sentido trazer de volta? E acho que agora fica muito mais factível a gente falar sobre o jogador, porque realmente tem uma fagulha ali, né? E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tinha uma opinião X sobre o Hernani na live da manhã e minha opinião ela mudou. Minha opinião mudou porque eu fui estudar o jogador. Fui atrás de jogos recentes do jogador, fui atrás desse Hernani versão Itália, né? Desse Hernani versão Parma, principalmente da temporada passada. Essa temporada jogou muito pouco. O Hernani seria um reforçaço de peso pro Atlético, gente. Assim, eu não sei se a situação ela vai se desenvolver, mas o Hernani ia ser um reforçaço pro Atlético. A gente tá falando de um jogador que eu acho que tem uma caixinha de ferramentas muito lotada. E a gente vai ver isso daqui a pouco nos índices do Hernani comparados a outros meio-campistas do futebol mundial. Mas, parando pra pensar aqui, a gente sabe que o nosso meio-campo é um meio-campo formado por médios. Não necessariamente volantes e não necessariamente meias. Médios. Jogadores que têm capacidade de construir, jogadores que têm capacidade de desarmar, jogadores que têm capacidade de se impor fisicamente, jogadores com bom refino com a bola no pé. E o Hernani, pra mim, é exatamente isso. Um grande médio. Um jogador que tem a força física e a capacidade competitiva sem a bola para proteger a área, para ganhar disputas. É um jogador realmente muito avantajado para roubar essa bola e já acelerar. E com a bola no pé, a gente vê muita qualidade para tirar o time da pressão, para sustentar a pressão do adversário quando ele tá sobre o controle da bola, para buscar diagonais longas. Um jogador que tem boa capacidade de condução de bola, aquele arraste, aquelas cavalgadas interessantes. Então, no final das contas, o sentimento em relação ao Hernani é que seria um jogador que poderia ser esse volante que o Atlético tanto procura. Poderia ser uma ótima companhia, por exemplo, da Zapelli e João Cruz, um meio-campo com 3 médios, o Hernani com um pouquinho mais de responsabilidade defensiva. Então, se antes eu tinha alguma desconfiança pelo Hernani, agora fica a campanha. Volta Hernani. Porque eu acho que nos ajudaria muito. Um jogador que parece muito pronto, sabe? Aquele jogador que tu olha e tu vê ele jogando, sei lá, na Arena MRV contra o Galo, vê ele jogando no Allianz Parque contra o Palmeiras, pela capacidade técnica e pela capacidade física. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aqui. Que na questão de criação de chute, finalização, a gente tem o Hernani quase alcançando a barquinha aqui em verde, né, que significa que tá acima da média em relação a chute. Então a gente sabe que é um jogador que tem esse histórico de ser um chuta-chuta, mas o que me chama a atenção é tanto essa média de assistências quanto chute creation actions, ou seja, ações que criaram chutes. Então é um jogador muito criativo. É um volante que tem muito essa facilidade de chegada para bater a gol, mas também tem essa facilidade para gerar situações que os companheiros acabem finalizando. Então é o que eu falo para vocês. O meio-campista hoje no Atlético precisa ter esse refino, precisa ter essa capacidade de chegar mais perto do gol. E aí o repertório do jogador fala mais alto. E eu vejo o Hernani com um repertório interessante, tanto para ser um elemento surpresa, pisar na área, infiltrar e surpreender o time adversário, mas também fica muito claro que pode ser um jogador que chega mais à frente para distribuir bola, para dar um passe, para construir uma jogada. Então acho que no final das contas é um lado do Hernani que eu não sei se o torcedor do Atlético lembra de forma tão clara. Não é um jogador com tantos toques na bola, não é aquele ritmista que vai participar do jogo o tempo inteiro, mas fica muito claro. Quando pega na bola, tenta acelerar. Olha o número ali em relação
a passes progressivos, um índice quase acima da média, e corridas progressivas também. Então acho que fala muito sobre essa verticalidade do jogo Hernandes de pegar, acelerar, pegar, acelerar, pegar, acelerar. E essas aceleradas do Hernandes são muito importantes em um time que, na teoria, vai ter um jogo de transição. O Atlético, ano que vem, não promete ser aquele time dominante, não promete ser aquele time que vai ter a bola. Muito pelo contrário, o Atlético vai ser o time dos contra-ataques, dos ataques mais rápidos. E você ter um volante com a imposição física do Hernani para recuperar essa bola e acelerar, para recuperar essa bola e já buscar o gol adversário, acho que pode ser muitíssimo importante, porque, assim, faz muito sentido dentro do seu estilo de jogo. E o fato dele não ser um grande passador, eu acho que, de certa forma, também é recompensado pela presença do Bruno Zapelli, que faz esse papel muito bem de distribuição de jogo, de controle de partida. E para terminar, números defensivos que me surpreendem, tá? No Atlético, o Hernani tinha um Otávio, então necessariamente acabava tendo um grande desarmador do lado dele, mas números altíssimos de recuperação de bola, de desarme, de interceptação, de duelos aéreos. Um jogador que sempre teve também destaque tanto no duelo aéreo defensivo quanto no duelo aéreo ofensivo. Então, importante a gente trazer também um jogador com uma capacidade competitiva boa para esse meio campo. É simples, não é simples. É tranquilo a gente imaginar que o Atlético vai trazer um jogador que vive há tanto tempo no futebol europeu, quase 10 temporadas no futebol europeu. Não é simples, mas se eu fosse o Atlético eu faria um esforço. O meio campo do Atlético receberia um grande reforço se a gente for pensar em um jogador que pode agregar de tantas formas. Seja nesse jogo mais direto, seja em uma construção mais perto da área, seja nessa capacidade física, seja no jogo aéreo, e também pela maturidade. Um jogador com experiência no futebol europeu, um jogador com uma experiência em grandes ligas, Liga Francesa, Liga Italiana. Acho que somaria muito ao time do Atlético e complementaria muito bem o setor de meio campo, né? Eu falo que o Atlético tem 3 médios híbridos, que em algum momento um pressiona, outro momento outro chega à frente, mas no final das contas, ter o Hernani pouquinho mais centrado nessa parte defensiva, mas também com essa capacidade de sair para jogo. Você ter o Zapelli, você ter o João com mais capacidade de chegar da frente, acho que seria um meio que acabava se complementando muito. O jogador maduro, acho que poderia até dar um suporte legal em alguns momentos para o Filipinho. E lembrando, fez parte de título paranaense, com gol em final, tem uma relação muito legal com o torcedor do Atlético e fez parte de um Atlético que, querendo ou não, surpreende naquele brasileiro de 2016 e chega numa condição de disputar Libertadores naquela temporada. Então você ter um jogador que já esteve no Atlético parecido num contexto como hoje, eu acho que seria bem interessante para o Furacão também. Então, volto a dizer, campanha Volta Hernani, que eu acho que pode ajudar muitíssimo o Atlético e fica essa procura pelo volante perfeito. Entre Hernani e os outros, acho que eu sou mais Hernani, hein? Eu não tenho nada de Hernani extra, não tem nada a ver, mas sou mais Hernani.